Você já parou para pensar no medo que muitas vezes nos assombra? O medo de perder a nossa independência, a capacidade de desfrutar das coisas simples da vida, de estar com quem amamos? Infelizmente, para muitos de nós, essa preocupação tem um nome: AVC, o acidente vascular cerebral. É uma realidade dolorosa, uma condição que pode vir sem aviso, roubando-nos a liberdade de movimentos, a clareza da fala e até mesmo as nossas memórias mais preciosas. Ninguém quer ser um fardo para a família, nem depender de outros para as tarefas mais básicas, não é verdade? Essa sensação de vulnerabilidade é algo que nos atinge profundamente. Mas e se eu te dissesse que, para muitas pessoas, essa realidade não precisa ser um destino? E se existisse um caminho claro, um conjunto de escolhas e hábitos diários que poderiam blindar você contra essa ameaça, protegendo sua saúde e garantindo que você continue vivendo com a vitalidade e a alegria que merece? Pois é exatamente isso que vamos explorar hoje. Neste vídeo, preparei um plano simples de 5 passos, 5 estratégias poderosas, que qualquer um de nós, especialmente depois dos 60, pode incorporar na sua rotina para reduzir significativamente o risco de um AVC. São hábitos fáceis de adotar, mas com um impacto gigantesco na sua qualidade de vida. Você vai descobrir como pequenas mudanças podem trazer grandes benefícios. E acredite em mim, você vai querer ficar até o final, porque tenho algo especial que vai realmente te surpreender e que pode ser o ponto-chave para a sua prevenção. Vamos começar com o primeiro e talvez mais crucial passo na nossa jornada de prevenção, um inimigo silencioso que muitas vezes age sem que percebamos: o controle da pressão arterial. É impressionante como algo tão fundamental pode passar despercebido por tanto tempo, não é mesmo? A hipertensão, como chamamos a pressão alta, é como um rio caudaloso que, sem controle, pode causar estragos terríveis nas paredes das nossas artérias, tornando-as rígidas e estreitas. Imagine as suas veias e artérias como canos que levam a água para toda a sua casa. Se a pressão da água estiver sempre muito alta, esses canos vão se desgastar mais rápido, ficarão danificados e, eventualmente, poderão rachar ou entupir. Com o tempo, essa força excessiva pode levar à formação de coágulos ou ao rompimento de vasos sanguíneos no cérebro, e é aí que o AVC acontece. O que podemos fazer sobre isso? O primeiro passo é saber o seu número. Parece óbvio, mas muitas pessoas não verificam a pressão arterial regularmente. Conversar com o seu médico é essencial para estabelecer uma rotina de medições. Se você já tem um aparelho em casa, certifique-se de usá-lo corretamente e anote os resultados para mostrar ao seu médico nas consultas. Não se assuste se o número flutuar um pouco. O importante é a tendência geral. A boa notícia é que temos muitas ferramentas para controlar a pressão alta. A medicação, quando prescrita, é um desses pilares e deve ser seguida à risca, sem interrupções. Lembre-se, ela não cura a hipertensão, mas a controla, como um jardineiro que poda uma árvore para que ela continue forte e saudável. Mas a medicação é apenas uma parte da história. A alimentação desempenha um papel gigantesco. Reduzir o consumo de sódio é uma das atitudes mais eficazes. Não estou falando apenas do sal que adicionamos à comida, mas também daquele escondido nos alimentos processados, nos enlatados, nos temperos prontos e até mesmo em alguns pães e biscoitos. Ao invés de usar muito sal, experimente temperar seus pratos com ervas frescas como salsinha, cebolinha, coentro, orégano, manjericão e especiarias como alho, cebola, páprica e pimenta do reino. Um frango grelhado com alecrim e limão pode ser delicioso e muito mais saudável do que um salgadinho industrializado. Pense na alegria de descobrir novos sabores,
de sentir o aroma de um tempero natural enquanto cozinha. É uma verdadeira arte culinária que faz bem ao paladar e ao coração. Além disso, é importante cuidar da nossa saúde mental e emocional. O estresse crônico pode ser um gatilho para a pressão arterial elevada. Pequenas pausas para respirar fundo, meditação, hobbies que você ama ou simplesmente um bom bate-papo com amigos e familiares podem ser verdadeiros remédios para o coração e para a mente. Encontre o que te traz paz e inclua isso na sua rotina diária. Lembre-se, cuidar da pressão arterial não é uma tarefa solitária ou assustadora. É um ato de amor próprio e de compromisso com a sua saúde. Agora que entendemos a importância de manter a pressão arterial sob controle, vamos avançar para o segundo pilar do nosso plano: adotar uma alimentação verdadeiramente cardioprotetora. Pense no seu corpo como um jardim que precisa ser nutrido com os melhores adubos para florescer. O que comemos tem o poder de construir ou de destruir. Para o coração e os vasos sanguíneos, uma dieta equilibrada é a melhor defesa. Imagine um prato colorido, vibrante, cheio de vida. É isso que buscamos. Comece a incorporar mais frutas e vegetais em todas as suas refeições. Eles são ricos em vitaminas, minerais e fibras que ajudam a baixar a pressão arterial, reduzir o colesterol e controlar o açúcar no sangue. Pense nas cores do arco-íris: um mamão ou uma manga no café da manhã, uma salada variada no almoço com folhas verdes escuras, como couve e brócolis, cenoura ralada, beterraba. À tarde, uma fruta da estação como uma banana ou uma maçã como lanche. E no jantar, um bom refogado de legumes frescos. Esses alimentos são verdadeiros super-heróis para o seu corpo, cheios de antioxidantes que combatem o envelhecimento das células e protegem contra inflamações. Os grãos integrais, como arroz integral, pão integral, aveia, quinoa e lentilhas, são outra estrela da dieta cardioprotetora. Eles fornecem energia de forma constante e contêm fibras que ajudam a manter o intestino funcionando bem e a controlar os níveis de colesterol. Trocar o pão branco pelo integral e o arroz branco pelo integral já é um grande passo. Experimente um mingau de aveia com frutas pela manhã ou adicione lentilhas e grão de bico em suas sopas e saladas. Eles são deliciosos e extremamente nutritivos. E não podemos esquecer das gorduras saudáveis. Elas são essenciais para a saúde do coração e do cérebro. Pense no azeite de oliva extra virgem, abacate, oleaginosas como castanhas, nozes e amêndoas, e peixes ricos em ômega 3, como sardinha, salmão e atum. Use o azeite para cozinhar em baixa temperatura e para temperar saladas. Coma um punhado de castanhas como lanche da tarde. Inclua peixes 2 ou 3 vezes por semana. Essas gorduras boas ajudam a reduzir o colesterol ruim, LDL, e a aumentar o colesterol bom, HDL, além de terem propriedades anti-inflamatórias. Por outro lado, é crucial limitar o consumo de alimentos ultraprocessados, cheios de gorduras trans, açúcar refinado e sódio em excesso. Bolachas recheadas, salgadinhos de pacote, refrigerantes, embutidos como salsicha e presunto são tentadores, mas são verdadeiros vilões para a nossa saúde cardiovascular. Opte por preparar suas refeições em casa sempre que possível. Cozinhar nos dá controle sobre os ingredientes e nos permite criar pratos deliciosos e nutritivos que protegem o nosso coração. Lembre-se que cada escolha alimentar é uma oportunidade de investir na sua saúde e prevenir um AVC. A cozinha pode ser um laboratório de bem-estar. Agora que falamos sobre a importância de nutrir o corpo de dentro para fora, através de uma alimentação que abraça a vida, vamos ao terceiro pilar essencial do nosso plano de prevenção de AVC:
manter-se ativo fisicamente. Você já sentiu aquela energia renovada depois de uma boa caminhada ou de um alongamento? O movimento é vida, e para o nosso corpo e mente, ele é um dos remédios mais poderosos que existem, especialmente para o coração e para a circulação. Muitas vezes pensamos que atividade física significa ir à academia e levantar pesos pesados, mas não é bem assim, especialmente para nós que já passamos dos 60. O que precisamos é de movimento regular, de forma que seja prazerosa e sustentável. Quando nos exercitamos, mesmo que seja uma caminhada leve, estamos ajudando o nosso corpo de inúmeras maneiras. A circulação sanguínea melhora, o coração fica mais forte e eficiente, a pressão arterial tende a diminuir e até o colesterol e os níveis de açúcar no sangue se beneficiam. É como dar uma faxina interna nas nossas veias e artérias, ajudando-as a se manterem flexíveis e desobstruídas. Além disso, a atividade física nos ajuda a manter um peso saudável, o que é fundamental, já que o excesso de peso coloca uma carga extra em todo o sistema cardiovascular. Mas não é só isso. O exercício físico também tem um impacto maravilhoso no nosso bem-estar mental. Ele libera endorfinas, aqueles hormônios que nos fazem sentir bem, aliviando o estresse e melhorando o humor. Quantas vezes você se sentiu mais leve e com a mente mais clara depois de um pouco de movimento? É um verdadeiro tônico para a alma. Então, que tipo de atividade física é ideal para nós? A chave é encontrar algo que você goste e que se encaixe na sua rotina. Uma caminhada diária, mesmo que seja por apenas 20 ou 30 minutos, pode fazer uma diferença enorme. Comece devagar, no seu próprio ritmo, e vá aumentando gradualmente a duração e a intensidade. Se você mora perto de um parque, aproveite a natureza. Se preferir algo mais estruturado, a hidroginástica é fantástica para as articulações, pois a água amortece o impacto e ainda fortalece os músculos. A dança, além de ser divertida e social, é um excelente exercício cardiovascular e ainda ajuda na coordenação e no equilíbrio. Yoga e Tai Chi são ótimos para flexibilidade, equilíbrio e para acalmar a mente. O importante é começar. Consulte seu médico antes de iniciar qualquer nova rotina de exercícios, para ter certeza de que é seguro para você. Lembre-se, não se trata de ser um atleta de alta performance, mas sim de incorporar o movimento como parte natural do seu dia. Estacionar o carro um pouco mais longe, usar as escadas em vez do elevador quando possível, brincar com os netos no quintal, cuidar do jardim. Todas essas são formas válidas de se manter ativo. Faça do movimento um amigo, não uma obrigação. Seu coração, seu cérebro e sua alegria de viver vão agradecer. Passando para o quarto pilar do nosso plano, vamos falar sobre a importância de gerenciar outros fatores de risco que, se não forem bem cuidados, podem abrir uma porta perigosa para o AVC. É como ter várias peças de um quebra-cabeça. Cada uma delas precisa estar no lugar certo para que a imagem final, que é a sua saúde plena, seja completa. Um desses fatores é o diabetes. Se você convive com essa condição, sabe o quanto é essencial manter o açúcar no sangue sob controle. Níveis elevados de glicose por muito tempo podem danificar os vasos sanguíneos em todo o corpo, incluindo os do cérebro, tornando-os mais propensos a coágulos e derrames. Seguir a dieta recomendada pelo seu médico ou nutricionista, tomar a medicação conforme a prescrição e monitorar regularmente a glicemia são passos vitais. É um trabalho contínuo, mas cada esforço vale a pena para proteger seus vasos e sua saúde. Outro fator importante é o colesterol. Não todo o colesterol, claro, mas especialmente o colesterol ruim, o LDL em excesso. Quando ele se acumula nas artérias,
forma placas que podem endurecer e estreitar esses vasos. Isso dificulta o fluxo sanguíneo e aumenta o risco de coágulos. A boa notícia é que uma alimentação saudável, rica em fibras, frutas, vegetais e gorduras boas, como já conversamos, é uma aliada poderosa contra o colesterol alto. Em alguns casos, a medicação também pode ser necessária para ajudar a manter esses níveis dentro de uma faixa segura. O seu médico será o seu guia nessa jornada. E tem mais um fator que merece atenção: a fibrilação atrial, ou FA. É uma condição em que o coração bate de forma irregular e geralmente muito rápida. Essa batida desordenada pode fazer com que o sangue se acumule e forme coágulos dentro do coração. Se um desses coágulos se soltar e viajar até o cérebro, pode causar um AVC. A fibrilação atrial muitas vezes não causa sintomas óbvios, por isso é tão importante fazer check-ups regulares e conversar com o seu médico sobre qualquer palpitação ou sensação estranha no peito. Se diagnosticada, existem tratamentos eficazes para gerenciar a FA e reduzir o risco de AVC, desde medicamentos até procedimentos específicos. Não subestime a importância de uma boa avaliação cardíaca. Por fim, o estresse crônico também não pode ser ignorado. Viver constantemente sob pressão e preocupação pode afetar a nossa pressão arterial e nossa saúde geral. Encontre maneiras saudáveis de gerenciar o estresse, seja através da meditação, de hobbies relaxantes, passando tempo com pessoas queridas, ou simplesmente dedicando um momento do dia para si mesmo, para uma xícara de chá e um bom livro. Cuidar da mente é cuidar do corpo. Lembre-se, você não precisa enfrentar todos esses desafios sozinho. Sua equipe médica está lá para ajudar a traçar o melhor caminho para uma vida longa e saudável, livre do risco de um AVC. Chegamos agora ao último e não menos importante passo do nosso plano de 5 etapas para prevenir um AVC. Um passo que representa uma escolha poderosa de autocuidado e de amor pela vida. Dizer adeus aos hábitos nocivos. Existem certas práticas que, infelizmente, são como veneno para o nosso sistema cardiovascular. E evitá-las é uma das decisões mais impactantes que podemos tomar para a nossa saúde. O primeiro vilão que precisamos abordar, sem meias palavras, é o tabagismo. Se você fuma, ou já fumou por muitos anos, saiba que o cigarro é um dos maiores inimigos do seu coração e dos seus vasos sanguíneos. Cada tragada de cigarro introduz milhares de substâncias tóxicas no seu corpo. Elas danificam as paredes das artérias, tornando-as mais espessas e rígidas, e facilitam a formação de placas e coágulos. O tabagismo aumenta drasticamente a pressão arterial e também diminui a quantidade de oxigênio que chega ao cérebro. É um fator de risco enorme, quase como jogar roleta russa com a sua saúde. Mas a boa notícia é que, ao parar de fumar, o seu corpo começa a se recuperar quase que imediatamente. A cada dia sem cigarro, você está reparando os danos e diminuindo significativamente o risco de um AVC. Nunca é tarde para parar. Existem muitos recursos e apoio disponíveis para quem quer largar o vício. Grupos de apoio, medicamentos, terapia. Converse com seu médico sobre as melhores opções para você. Pense na liberdade de respirar fundo, de sentir o ar puro, de ter mais energia para desfrutar da vida. Essa liberdade vale ouro. E quanto ao álcool? O consumo excessivo de bebidas alcoólicas também representa um risco para a saúde cardiovascular e para a prevenção de AVC. Embora um consumo moderado para algumas pessoas possa não ser prejudicial, o excesso é comprovadamente perigoso. Ele pode elevar a pressão arterial, contribuir para o ganho de peso
e interagir negativamente com alguns medicamentos. Para muitas pessoas, especialmente à medida que envelhecemos, limitar o álcool ou até mesmo evitá-lo completamente é a escolha mais segura para proteger o coração e o cérebro. Lembre-se, não se trata de privação, mas de priorizar a sua vitalidade e o seu bem-estar a longo prazo. As celebrações da vida podem ser igualmente alegres e significativas sem o excesso de álcool, e o seu corpo agradecerá por essa gentileza. Viu como cada um desses passos, desde controlar a pressão arterial até escolher bem o que você come, passando por se movimentar e gerenciar outros riscos, culmina na decisão fundamental de afastar aquilo que comprovadamente nos faz mal. É um plano de 5 pontos, mas que se entrelaça, onde cada decisão positiva reforça a próxima, criando uma rede de proteção para a sua saúde. Chegamos ao fim da nossa conversa de hoje, mas a jornada pela sua saúde e bem-estar continua, e ela está em suas mãos. Espero que este plano de 5 passos tenha trazido clareza e, acima de tudo, esperança. Lembre-se sempre de que cada pequena mudança que você faz, cada escolha consciente em prol da sua saúde, é um investimento poderoso no seu futuro. Não se sinta sobrecarregado. Comece com um passo de cada vez, no seu próprio ritmo. Talvez seja começar a caminhar por 15 minutos hoje, ou trocar o sal por ervas no jantar, ou marcar aquela consulta com o médico para verificar a pressão. Sua saúde é o seu bem mais precioso, e prevenir um AVC significa proteger sua independência, sua capacidade de desfrutar dos momentos com seus entes queridos, de realizar seus sonhos e de viver com a plenitude que você merece. Pense na alegria de poder dançar numa festa, de viajar para um lugar novo, de ler um livro sem preocupações, de brincar com seus netos, de sentir a vida vibrar dentro de você, sem o medo constante de um AVC. Essa é a verdadeira riqueza. Gostaria muito de ouvir a sua opinião. Qual desses 5 passos você acha que será o mais fácil de começar hoje? Ou qual deles você já pratica e sente os benefícios? Compartilhe seus pensamentos e experiências nos comentários abaixo. Sua história pode inspirar outras pessoas na nossa comunidade. Se este vídeo foi útil para você, se ele te trouxe informações valiosas e te deu um novo ânimo, por favor, deixe o seu curtir e compartilhe com seus amigos e familiares, especialmente aqueles que você sabe que se beneficiariam dessas informações. E claro, se ainda não o fez, inscreva-se no canal para não perder os nossos próximos vídeos sobre saúde e bem-estar para a nossa melhor idade. Lembre-se, viver bem e com saúde não é um privilégio de poucos, mas uma possibilidade para todos nós, através de escolhas inteligentes e consistentes. Faça de cada dia uma oportunidade para cuidar de si mesmo. Viva sua melhor vida em todas as idades. Você merece cada momento de alegria e vitalidade.